Nós estamos aqui mostrando em fotografias os grandes líderes políticos de Alagoas e que nos prestigiaram em diversos períodos, em diversos anos, e nós resolvemos registrar em fotografia para guardar a memória desses homens ilustres que nos prestigiaram e nos incentivaram a criar e a fundar o Centro de Cultura de Palmeira dos Índios. Aqui está o governador Guilherme Palmeira. Aqui está o jornalista Mendonça Neto, Divaldo Suruagi. O ministro Humberto Martins, do Supremo Tribunal de Justiça e candidato ao Supremo Tribunal Federal, meu ilustre amigo, conterrâneo de Maceió, filho do promotor José Martins, a quem tenho muito apreço, e em Brasília, quando vou a Brasília, tem me recebido com carinho e muita atenção. O professor Roberto Lira, autor do Código Penal. A ele eu devo tudo o que sei sobre o direito penal e a sua escola de vigiar e punir. Aqui está Haroldo Valadão, Procurador-Geral da República. O seu sonho era correr vaquejada no sertão nordestino. E eu o trouxe a Palmeira dos Índios e ele participou de uma vaquejada no Parque São José, realizando o seu sonho. Aqui está Audálio Dantas, filho natural de Tanque d'Arca. Foi o autor do Manifesto Herzog, em que eu assinei com muita honra. Aqui está a Comissão Nacional da Verdade, que apurou o assassinato de JK, inspirado no livro que eu escrevi, O Assassinato de JK, e que motivou a abertura da Comissão Nacional da Verdade. Aqui está o nosso amigo Ciro Gomes, ex-ministro da Cultura, governador e candidato a presidente da República no ano que vem. Um grande amigo a quem eu otorguei uma medalha de Graciliano Ramos. Dando o título de cidadão honorário de Palmeira dos Índios, quando era vereador, ao senador e ex-governador Arnon de Melo. Com o embaixador e jurista Pontes de Miranda, um grande amigo que eu tive no Rio de Janeiro e eu trouxe a Alagoas. Devo a Pontes de Miranda tudo o que eu sou e que exerci no Rio de Janeiro e o prestígio desse grande jurista conhecido no mundo inteiro, com suas obras vertidas para vários países, e tive o privilégio de ser seu amigo. Aqui está Divaldo Suruagi, quando tomei posse na Academia Alagoana de Letras, e o advogado Sérgio Toledo. Aqui está o meu grande amigo, senador Renan Calheiros, e com o Geraldo Sampaio, então ministro do Tribunal de Contas e vice-governador. Geraldo Sampaio muito me incentivou a criar o Centro de Cultura. Quando um dia fomos a Penedo visitar a casa do Penedo, e ele estava no exercício do cargo, quando eu conheci a casa do Penedo, Francisco Salles, um médico renomado e meu confrade da Academia Alagoana de Letras, me lançou um desafio. Ivan, Palmeira dos Índios é considerada o berço da cultura, a capital da cultura no sertão e no agreste. Você precisa criar em Palmeira dos Índios
como eu criei aqui em Penedo, o Centro de Cultura, porque Palmeira dos Índios faz jus a ter um centro de cultura que preserva a sua memória e a sua história. Na ocasião, Geraldo Sampaio disse: pode ficar certo que o Ivan vai construir e vai fazer a Casa de Cultura em Palmeira dos Índios. Que está meu amigo de infância, Jacinto Silva, que morava na Rua de São João. Ele começou a vida com uma carrocinha de mão fazendo feira das madames, naquela época na cidade de Palmeira dos Índios. E ele sempre vinha a Palmeira dos Índios, no São João. Quando eu fui candidato a prefeito, ele veio espontaneamente fazer a minha campanha e passou 15 dias comigo, hospedado na minha casa. E foi um grande cantor que se projetou em todo o Nordeste brasileiro. É esta galeria de figuras ilustres que eu conservei com carinho, preservando a sua memória e a sua imagem. Santa Terezinha do Menino Jesus é a minha devota. Eu sou devoto de Santa Terezinha. Eu fui a Lisieux visitá-la, lá onde ela nasceu e morreu, distante de Paris, 30 quilômetros, mas fui pagar uma promessa e eu conservo sempre a imagem de Santa Terezinha. Na minha casa, no meu apartamento, na chácara que hoje pertence ao Dimitri, meu filho, e aqui não poderia faltar a imagem de Santa Terezinha para nos cobrir de graças e com o perfume das suas rosas. Aqui estão paisagens antigas das ruas de Palmeira dos Índios, da feira de Palmeira dos Índios, a foto do meu pai Luiz de Barros, bustos de Graciliano Ramos, Luiz Torres, de grande e saudosa memória, que muito me incentivou a fazer esse centro de cultura, Jacinto Silva, a Feira de Palmeira dos Índios em 1930, a Praça da Independência em 1940, Geraldo Sampaio, Jofe Soares, a Feira de Palmeira dos Índios. E aqui está, meus senhores, a escritura de demarcação da Vila de Palmeira dos Índios, um documento histórico que começou a Vila de Palmeira dos Índios. Naquela época tinha 1.200 habitantes. Este documento tão raro eu encontrei no cartório do meu saudoso pai Luiz de Barros. E por insistência do meu colega Jaime de Altavila Filho, muitas vezes me pedindo, me suplicando até, eu dei o original desse documento, dessa escritura, para o Instituto Histórico, conforme está registrado aqui, e guardei a sua cópia porque não podia faltar ao Centro de Cultura. E a foto do saudoso Luiz Torres, quando nós seguíamos as demarcações daquela época da vila, em 1822. Aqui está a coleção de Um Índio. Esse é a única coleção completa de Um Índio que tem aqui e no Brasil. É um jornal raro, tem 100 anos de idade. Aqui começou a escrever nesse jornal Graciliano Ramos, José Pinto de Barros, Costa Rego, Cícero Pereira, figuras ilustres que moravam em Palmeira dos Índios e fizeram esse jornal criado por Padre Macedo. Foi um presente que o Padre Macedo me deu e eu conservo até hoje. É raro. O megafone da nossa época, chamada vitrola, antiga, da nossa época não, de 1920.
e que eu trouxe num presente que me foi dado aqui por Manuel Sampaio Luiz, Juca Sampaio. Aqui está uma foto de Graciliano Ramos, um desenho, e Luiz Carlos Preste, que foram companheiros de cárcere na Ilha Grande, e foi o Carlos Prestes que convidou Graciliano a entrar no Partido Comunista. Ele filiou-se ao partido a pedido de Carlos Prestes, mas nunca foi comunista. Meus senhores, aqui está a ata de inauguração da estação ferroviária de Palmeira dos Índios em 1930. Naquela época não existia rodovias para Maceió. Você passava um dia para chegar pelas estradas estreitas daqui para Maceió, e o transporte mais rápido, mais econômico que a população usava era o trem, que chegava antes do que qualquer veículo. Foi feita essa inauguração em 1930 e aqui está a ata de inauguração da estação com assinatura de Padre Macedo, Manuel Passos Lima, Lauro de Almeida, Juca Sampaio e Graciliano Ramos. Temos uma foto aqui da Companhia de Luz Elétrica da família Mota Scioli. Aqui o Caramanchão, onde Graciliano Ramos namorava com Maria Augusta em 1919. E aqui eu mostro com muito orgulho a biblioteca que vai servir para pesquisa, estudo e anotações, e tem uma singularidade. É uma biblioteca só de escritores alagoanos. Uma foto com o grande ator e cantor Mário Lago, autor de muitas canções de sucesso, foi meu amigo e eu ajudei-o a escrever o livro Chico Nunes das Alagoas e trouxe-o a Palmeira dos Índios, que ele queria conhecer onde nasceu Chico Nunes, onde vivia Chico Nunes, e passamos uma noite na Rua Pernambuco Novo, a rua do antigo cabaré, visitando os antigos amigos de Chico Nunes e ele entrevistando. Passou 4 dias comigo aqui em Palmeira dos Índios e foi um amigo que eu conquistei no Rio de Janeiro e me facilitou conhecer muitos artistas da televisão, do cinema e do rádio. Mário Lago. Isso é um busto do meu pai, Luiz Vieira de Barros, feito por um escultor de capela, que eu prestei essa homenagem a ele. Esta sala tem o nome de Luiz B. Torres. Era um amigo irmão. Todos os domingos íamos para a sua casa e lá nos reuníamos com vários palmeirenses, Adalberto Lins, Aristeu Cavalcante, Luiz Lins, Valdomiro Mota, e ficávamos discutindo as coisas de cultura de Palmeira dos Índios. Luiz Torres foi o autor do hino de Palmeira dos Índios, da bandeira de Palmeira dos Índios, do símbolo de Palmeira dos Índios. Luiz Torres foi um empresário da Casa São Paulo, substituindo seu pai, Nilo Torres, vitorioso, um homem de grande talento. Quando ele estava muito doente e foi candidato à Academia Alagoana de Letras, ele disse: Ivan, você vai ser o candidato no meu lugar. Eu estou doente, você vai conservar. Eu digo: mas Luiz, só tenho 2 livros. Não, mas 2 livros que eu agradecia a você.
Aí chamou Medeiros Neto, pediu o apoio de Medeiros Neto e eu fui candidato à Academia Alagoana de Letras no lugar de Luiz Torres. Naquela época eu tinha escrito apenas 2 livros. Hoje eu tenho 34 livros publicados. E resolvi prestar essa homenagem a Luiz Torres pelo que ele era, pelo que significa, pelo que foi. No plano físico, ele morreu, mas ele permanece vivo, bem vivo, na minha lembrança e na minha saudade. Aqui estão fotos dos bispos de Palmeira dos Índios Chucurus Cariris, Cacique, Manuel Celestino, Alfredo Celestino, os primeiros pajés de Palmeira dos Índios, uma foto de Graciliano no dia da sua posse e na inauguração do jornal O Índio, Luiz Torres e sua Palmeira dos Índios adorada. Ele escreveu o hino: seja sempre idolatrada dentro de meu coração, tu, Palmeira abençoada, a princesa do sertão. Luiz Torres foi um gênio palmeirense que eu tenho muita saudade dele. E vez outra eu me recordo e as lágrimas molham as minhas faces. Que são palmeirenses amigos que viveram aqui na cidade no tempo do Luiz Torres. Pajeú e tantos outros palmeirenses que na época, Graciliano Ramos, aos 15 anos de idade, os filhos de Graciliano Ramos, jovens, uma foto do movimento renovador, um movimento político que apareceu em Palmeira dos Índios em 1966. Aqui está, meus senhores, a Sala Geraldo Sampaio. Foi ele que disse a Francisco Salles em Penedo, na época governador de Alagoas: o Ivan vai fazer o Centro de Cultura. E morreu. Felizmente ele não pode assistir à inauguração desse Centro de Cultura, mas ele permanece vivo, como eu disse sobre Luiz Torres, em minha lembrança e na minha saudade. Aqui tem uma foto do prefeito Zé Araújo e Robson Mendes, que foi prefeito. Eu coloquei os dois juntos, porque na época foram os maiores rivais, mas na eternidade eles permanecem vivos e juntos. Aqui está a coleção de todos os jornais que circularam em Palmeira dos Índios, todos, até a Tribuna do Sertão, que completa hoje 21 anos de circulação, o semanário mais antigo de Palmeira dos Índios e que está hoje sob a direção do meu filho Vladimir Barros. Mas fui eu que fundei o jornal. Aqui está a coleção dos jornais completos de Palmeira dos Índios, fotografias da minha posse como vereador, Juca Sampaio com Gileno Sampaio, na inauguração do jornal O Índio, aqui na Academia Alagoana de Letras, e palmeirenses antigos, Lauro de Almeida, Zé de Almeida, Coronel Pedro Gaia, o Bloco de Carnaval de 1932, Jânio Quadros visitando Palmeira dos Índios, vários palmeirenses, Adalberto Lins, Antônio Augusto de Barros, Geraldo Sampaio aqui, o Bloco de Cangaceiros, e aqui Juca Sampaio, quando assumiu o governo do estado, aparecendo Murilo Filho, Pedro Torres, George Sampaio e Aurino Malta. Essa escultura aqui, meus amigos, eu
fiz para lembrar o escravo Simão Dias. Escrevi até um livro sobre Simão Dias. Simão Dias foi um escravo que fugiu de União dos Palmares quando fizeram a emboscada em Zumbi, e Zumbi atirou-se da Serra da Barriga, suicidando-se, e toda a aldeia de Zumbi foi dizimada. Ele conseguiu fugir e de pé veio até Palmeira dos Índios. E aqui ficou hospedado na casa dos pais de Senhorzinho Malta. E ele conseguiu então a alforria com uma promessa. Ganharia a carta de alforria se conseguisse construir a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E ele prometeu que faria. E foi o chefe da construção da igreja do Rosário, a pedido de Dona Ana, a mulher que pediu e fez essa promessa de lhe dar a carta de alforria se construísse a igreja do Rosário. Lá está o túmulo de Dona Ana, do esposo e dele, Simão Dias. Por isso eu sempre fui contra o museu ali na igreja do Rosário e sugeri que colocasse o museu naquele outro prédio da estação, em frente à biblioteca, porque aquela igreja é histórica. Está o túmulo das benfeitoras da igreja, do construtor da igreja e do Simão Dias. Mas não, deixaram lá. E ela era histórica só por esse fato de ser construído por negros escravos, e lá está sepultado. Aqui é uma homenagem em esculturas ao padre Cícero Romão Batista, Lampião, Maria Bonita, Virgulino e as cabeças de Lampião quando foram decepadas e o atestado de óbito da morte de Lampião, Virgulino e Maria Bonita. A placa oferecendo 50 mil para quem matasse Lampião. Meu amigo Tenório Cavalcante. Vivi com ele muitos anos no Rio de Janeiro. Fui diretor do jornal dele, Luta Democrática, e nos projetamos na imprensa quando ele defendeu o crime do Sacopã e outros casos mais, que era um herói, um homem da capa preta, um mito na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro. Uma homenagem a Frei Damião, essa escultura. E aqui está essa homenagem a todos os sertanejos, figuras ilustres, para apresentar aos frequentadores dessa casa. Meus amigos, aqui é o auditório Jofre Soares. Jofre Soares todo mundo conhece. Começou a sua vida como ator, era sargento da Marinha aposentado, vivia aqui em Palmeira dos Índios. Aos domingos sempre frequentava a casa de Luiz Torres. Criou aqui o Teatro de Amador de Palmeira dos Índios. E sempre frequentávamos as noitadas na Rua Pernambuco Novo. E quando um dia foi chamado a fazer o filme Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos descobriu seu talento e convidou-o para ir morar no Rio de Janeiro. E ele foi. Lá ele fez vários filmes. Foi um dos atores mais solicitados, trabalhava em novela, filmes, dava palestras sobre cinema, projetou-se. Encontrei-o no Rio de Janeiro.
várias vezes, e ele sempre me dava conselho. Ivan, aqui chamam o nordestino de cabeça chata, mas o nordestino é muito inteligente, persistente e lutador. Você está trabalhando numa grande revista. Você mostre o que sabe, mostre o seu talento, e quando um dia perguntar para você fazer uma coisa e você não saber fazer, você diz, eu quero que me ensine, mas persista e faça que você vai vencer. Nunca esqueci essa palavra do Jofre, meu grande amigo. E aqui está, resolvi então dar esse nome de Auditório Jofre Soares. Aqui está uma foto de Juscelino Kubitschek, famoso presidente JK, que eu conheci no Rio de Janeiro, depois que ele foi cassado e veio do exílio, a convite de Adolfo Bloch, ele passou a frequentar a revista Manchete, no 8º andar, numa sala contígua à minha sala onde eu trabalhava nos teletipos e cuidando de fazer reportagens extras. Me apresentei ao Juscelino, aí eu disse, presidente, o senhor esteve em Palmeira dos Índios. Eu era um garotão e vi o senhor lá, cumprimentei o senhor, sou seu admirador, fico muito alegre e orgulhoso de trabalhar aqui e o senhor aqui nesse prédio. E eu gostaria de conhecê-lo. Tirei uma foto com ele, sempre entregava uma pauta de notícias a ele, e ele me tratava, alagoano, alagoano. Um dia eu estava de plantão na Manchete, quando me ligaram dizendo, um guarda rodoviário me ligou dizendo que tinha acontecido um desastre e parecia que ali estava o Juscelino Kubitschek e o motorista dele. O carro era dele. Então, eu fiquei surpreso e liguei para o Jaquito, que era o diretor da Manchete, e disse a ele quando aconteceu, ele disse, vá embora, vá para lá, leve o fotógrafo. Eu levei Gervásio Batista e fomos. Quando eu cheguei no local do acidente, meu Deus do céu, o rosto do Juscelino estava irreconhecível, uma massa só, a fratura nos pés, nos braços, o motorista dele estendido, morto, o carro aparentemente batido num ônibus. E eu fiquei impressionado e, em respeito ao povo brasileiro, não tiramos a foto do rosto de JK. E eu estranhei na hora, estava no 4º ano de Direito, porque a polícia mandou retirar os carros do local onde estava, sem chegar à perícia. Aí eu protestei, eu digo, você não pode tirar agora, sem que a perícia chegue, vai prejudicar. Aí o guarda, me lembro disso, Matos, disse, são ordens superiores. Nós recebemos ordens superiores e vamos cumprir. Quem deu essa ordem? Eu disse, o senhor quer viver? Aí eu fiquei sobressaltado. Então não faça mais essa pergunta. Um pouco minuto depois chegou uma tropa de choque do Exército e levaram o ataúde de JK e do motorista para fazer a perícia, a poucos quilômetros. Chegando lá, e eu acompanhando com o Gervásio, chegando lá, fizeram a autópsia do motorista e deixaram o ataúde de Juscelino Kubitschek fechado. Lembro-me que retiraram do cérebro do motorista uma bala que era de um fuzil. E fomos fotografar essa bala e o médico mostrando a bala.
E chegou um soldado do exército, tomou o filme, rasgou o filme e disse: é proibido fotografar. Aí nasceram a suspeita de que ali era um assassinato. E foi mesmo um assassinato. Um assassinato. Assassinaram Juscelino Kubitschek porque estava programado a Operação Condor. Mataram Juscelino Kubitschek. Mataram Carlos Lacerda. Mataram Zuzu Ângelo. Só não mataram João Goulart porque ele fugiu para o Uruguai, morrendo anos depois de um infarto, distante, mas essa é a versão verdadeira dos fatos. Esse auditório está realizado para conferências, palestras, exposição e shows de artistas da terra. Fotografias de quadros de arte, um piano, um serviço de som de primeiríssima qualidade. E aqui está, meus senhores, o Centro de Cultura. É a casa dos meus sonhos. A casa dos meus sonhos, uma obra que eu me orgulho de oferecer ao povo de Palmeira dos Índios. Porque essa instituição é apolítica, apartidária, e seu objetivo é divulgar a cultura, a memória de Palmeira dos Índios. Porque este era o sonho meu, de Luiz Torres, de Geraldo Sampaio, e eu estou aqui realizando com muito orgulho e com saudade dos companheiros que partiram. Aqui está uma casa que servirá ao povo de Palmeira dos Índios, uma instituição que vai perdurar no dia que eu me for, porque ficará como patrimônio do povo de Palmeira dos Índios para preservar a sua memória e a sua história. Muito obrigado.